Olá, queridos futuros juristas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Moreira e este é o Play no Direito, um canal feito de estudante para estudantes com o objetivo de ajudá-los a dar conta da matéria da Faculdade de Direito. Esse é o segundo vídeo da série de instituições de direito público e privado do primeiro semestre. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o regime jurídico de direito público. Como eu já tinha falado no outro vídeo, regime jurídico é um conjunto de normas aplicadas em um determinado contexto. Aqui, como se trata do regime jurídico de direito público, é um conjunto de normas que dispõe sobre o Estado, sobre as questões de organização do Estado, as suas relações, enfim. Esse é o regime jurídico de direito público. Dentro desse conjunto de normas, tem as regras e os princípios. As regras, elas são normas objetivas, têm aplicações em determinadas situações, elas estão previstas em lei. Elas são claras, diretas, objetivas. Por exemplo, não pode casar com um membro da sua família. Claro, direto e objetivo. Enquanto os princípios não. Os princípios, eles são normas, eles são normas subjetivas, que eles podem vir expressos em lei ou não. E, por exemplo, o princípio da boa-fé. O que é boa-fé? Isso é uma questão subjetiva, porque o que é boa-fé para mim pode ser diferente do que é para você. Porque cabe uma interpretação aqui, um quê de subjetividade. Esses são os princípios. Eles servem como critério de interpretação em casos concretos. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer conflito entre duas regras. Se isso acontecer, a gente usa a LINDB, que traz aquelas regras de antinomia jurídica. Lembra disso? Se não lembra, dá uma pesquisadinha aí. Foi matéria de direito civil, se não me engano, ou de introdução ao estudo do direito, não me lembro. Mas dá uma procurada por aí. E outra questão, conflito entre duas regras, elas é tudo ou nada. Ou aplica uma ou aplica outra. Né? Elas não conseguem coexistir. Ou é uma ou é a outra. Diferente de conflito entre dois princípios, porque se tiver conflito entre dois princípios, eles podem coexistir. Existe um princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Os dois princípios podem coexistir e o juiz é quem vai sopesar quais são os valores mais importantes. Aí você pode estar pensando, tá bom, Aurinha, você falou um conflito entre duas regras, conflito entre dois princípios. Mas e conflito entre uma regra e um princípio, como fica? Em tese, isso não deveria existir. Por quê? Porque a regra deve ser interpretada de acordo com o princípio. Não pode aplicar uma regra se ela contrariar um princípio. As regras têm que estar de acordo com os princípios. Vai ficar mais claro de entender isso. Eu vou para o próximo slide, são sobre os princípios gerais do direito público. Por que eles são princípios gerais? Porque estes princípios eles são aplicados em todas as disciplinas do direito público. Tem uns ramos específicos, por exemplo, o direito administrativo. O artigo 37 da Constituição, ele traz princípios específicos para o direito administrativo. Mas esses três que eu vou falar agora, eles são princípios gerais. Todas as relações, todo o regime jurídico de direito público, esses três princípios são aplicados. Eles são super importantes, por isso que eles estão aqui. Primeiro deles, princípio da supremacia do interesse público. Depois, princípio da legalidade e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos por partes. No vídeo anterior, eu meio que já tinha falado sobre o princípio da supremacia do interesse público. O que é? Se houver um conflito de interesses entre público e privado, permanece o interesse público em detrimento do interesse privado. O interesse público sempre vai prevalecer sobre o interesse privado. Por que isso acontece? Qual é a justificativa para isso? A justificativa é o seguinte, o Estado, ele tutela o interesse público. O interesse público, ele é geral, ele é coletivo, ele é pensado em todos. Diferente do interesse privado, que ele é pensado em um ou, no máximo, em alguns. Então, quando o Estado, por ele tutelar o interesse público, está na mão do Estado tomar as providências para alcançar esses objetivos, que são o bem para todos, para a coletividade. Então, o coletivo vem acima do individual. É assim que funciona. Lembra aquela relação de verticalidade? Então, ela se justifica por causa disso. Por quê? Porque o Estado ele precisa cuidar dos interesses do coletivo, do todo. Por isso, ele se sobressai aos interesses dos particulares.
Agora, só queria fazer aqui um comentário sobre o interesse público. O que é interesse público? É aquilo que a sociedade, em determinado momento, dá valor e considera como um interesse público. Normalmente, o interesse público se contrapõe ao privado, mas interesse público não necessariamente é o mesmo que interesse da maioria, não são necessariamente a mesma coisa. Por exemplo, políticas de ações afirmativas que visam a inclusão das minorias. Por exemplo, reserva de vaga em concurso público para quem é deficiente físico. Esse não é o interesse da maioria, porque a maioria da população não é deficiente público, deficiente físico. Mas esse é o interesse público. Por quê? Porque é para fazer um bem para a coletividade. Entendeu? Então, o interesse público não é o mesmo que o interesse da maioria. Beleza? E o interesse público, ele pode ser classificado, segundo o Renato Alessi, como interesse público primário, que atende aos interesses da população como um todo, é um bem-estar comum, e o interesse público secundário, que é o interesse entre entes administrativos, entre o Estado, nem sempre coincide com o interesse coletivo. Por exemplo, vamos lá, vamos identificar aqui que é interesse público primário e secundário, que eu acho que vai ficar mais fácil. Construção de uma escola, interesse público primário, porque atende os interesses da população como um todo. Asfaltar uma rua, interesse público primário, porque atende aos interesses da população como um todo. Agora, investir em tecnologia para arrecadar mais imposto, interesse público secundário, por quê? Porque isso é do interesse do próprio Estado. Deu para entender? Beleza? Uma outra coisa importante sobre o interesse público é que, assim, para atender ao interesse público, isso geralmente gera a supressão dos interesses individuais. Supressão é limitação, é mitigação, tá? O que isso quer dizer? Que para atender o interesse público, o particular vai ter que abrir mão de algo. Como, por exemplo, a desapropriação. O particular tem que abrir mão da sua propriedade, claro que vai ser indenizado e tudo mais, mas ele abre mão do seu interesse particular pelo interesse público. Aquela área foi desapropriada para construir uma rodovia. O interesse público do todo, do coletivo, se sobressai e prevalece sobre o interesse do particular que tinha aquela propriedade. Deu para entender? O mesmo acontece para, por exemplo, tombamento de prédio. O Estado intervém na propriedade privada para um bem, um interesse coletivo. Vamos para o próximo. Princípio da legalidade. Eu também já falei isso antes quando estava falando da dicotomia entre direito público e privado, mas vamos lá. O princípio da legalidade diz o seguinte: o Estado só pode fazer aquilo que a lei expressamente determinar. Todas as ações do Estado precisam ser pautadas pela lei. Tudo tem que estar previsto em lei. O Estado não pode fazer absolutamente nada se não houver previsão legal para isso. Que é completamente diferente dos particulares. Porque a lei, para a gente, particulares, ela diz o que não pode ser feito. Né? Então, se a lei não proíbe, ela permite que a gente faça, nós, particulares. Para o Estado não funciona assim. Para o Estado só pode fazer aquilo que está expressamente dito em lei, senão não pode fazer. E o que é interessante? Por que existe esse princípio? Porque ele precisa funcionar, ele existe para funcionar como um freio do princípio da supremacia do interesse público. Porque, quer dizer, não dá para o Estado alegar que tudo que ele está fazendo, olha, isso aqui é para entender interesse coletivo, tal. Tem um limite. Ele só pode fazer aquilo que estiver dentro da lei. Se não estiver na lei, ele não pode fazer. É um freio para o exercício da supremacia do Estado. Aí, o que mais temos aqui? Princípio da indisponibilidade do interesse público. O que quer dizer isso, o interesse público ser indisponível? Quer dizer que ele não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão de absolutamente nada. O particular, as pessoas, elas podem dispor dos seus direitos, elas podem abrir mão dos seus direitos. Mas o Estado não pode fazer isso. O Estado não pode fazer isso porque, na verdade, os direitos do Estado não são direitos do Estado. Eles são direitos da coletividade, do todo. Então, o povo é titular dos direitos e o Estado não pode abrir mão pelo povo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver, por exemplo, uma ação, um processo judicial, o Estado não pode fazer acordo. Porque se ele fizer um acordo, ele está abrindo mão
do interesse público. Ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer acordo num processo judicial se tiver o quê? Previsão legal para este acordo, que volta para o princípio da legalidade, que ele só pode fazer o que tiver, que a lei permite. Entendeu? Então, o Estado não pode abrir mão de nada, porque os interesses públicos, na verdade, são interesses do coletivo e o Estado não pode abrir mão dele pelos outros. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Para quem gostou, deixa o seu like nesse vídeo, curte o canal, quer dizer, se inscreve no canal, ativa as notificações, avisa os amigos, e é isso aí, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e até o próximo vídeo.